pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações de Girardi, tá? Vamos ver o que são essas relações. Na verdade, as relações de Girardi, elas são algumas igualdades que relacionam sempre a soma e o produto. Lembra quando a gente estuda a equação do segundo grau, que a gente fala sobre a soma das raízes e sobre o produto das raízes? Agora nas relações de Girardi a gente vai fazer isso, mas para equações de segundo, terceiro, quarto, quinto grau, tá? Então, quando a gente tinha uma equação do segundo grau desse tipo aqui, ax² mais bx mais c, se a gente chamasse, por exemplo, R1 e R2 de raízes, aí a gente falava que a soma, né, que seria R1 mais R2, era menos b sobre a, tá aqui? E o produto, né, que é a multiplicação R1 vezes R2, era o C sobre A. Então, é igual eu estou falando para vocês, é óbvio que isso não vai valer só para a equação de segundo grau, vale para a equação de terceiro, de quarto, de quinto grau. A de quinto grau a gente não estuda muito, na verdade no ensino médio a gente estuda mais a de terceiro, a gente usa as relações de Girardi para o terceiro e para o quarto grau, que é o que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então, vocês precisam primeiro saber como que é escrita uma equação algébrica de um grau qualquer. Então, ela vai ser escrita desse jeito aqui, ó. A, no caso, é um coeficiente, tá? Elevado, vezes x elevado a n. Depois, o b vezes x elevado a n menos 1, mais c vezes x elevado a n menos 2. Aqui, esse 2 é no expoente, desculpa. Mais d vezes x elevado a n menos 3, mais e elevado a n a x elevado a n menos 4, assim por diante, igual a zero. Um exemplo para vocês seria alguma coisa assim, ó, por exemplo, tá? Vou escrever aqui uma. 5x à quarta, mais 4x à terceira, mais 18x², mais 2x, mais 7, igual a zero, tá vendo? Então, eu pego sempre... Aqui são os coeficientes, tá? 5, 4, 18, 2 e 7. Sempre do expoente maior vai descendo até o menor, que é aquele termo independente que não tem expoente. E aí os coeficientes sempre na ordem. Então, ó, esse aqui é o A, esse aqui tá fazendo o papel de B, esse tá fazendo o papel de C, esse tá fazendo o papel de D e esse tá fazendo o papel de E. Tá vendo que isso daqui seria para uma equação de quarto grau? Se fosse para uma equação de quinto grau, teria A, B, C, D, E e F. Uma equação de terceiro grau teria A, B, C e D, tá? Então, essas relações de Girardi, elas são sempre frações, tá bom? Uma vai ser a soma, outra produto, alguma coisa assim. E no denominador, sempre vai ter o A. A primeira relação de Girardi, então, é a soma de todas as raízes. Então, se eu tenho uma equação de segundo grau, são duas raízes. Então, seria o x1 mais o x2. Se eu tenho uma de terceiro grau, x1 mais x2 mais x3, tá? E assim por diante. A segunda relação é igual à soma entre os produtos das raízes. Então, é o x1 vezes o x2, o x2 vezes o x3, o x1 vezes o x3 e assim por diante. A terceira é a soma entre todos os possíveis produtos das três raízes, tipo x1, x2, x3, mais x1, x3, x4, tá? E assim por diante. E é meio que um processo padrão para achar as relações de Girardi, essas equações de Girardi, tá bom? É sempre a mesma coisa. Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, essa observação aqui é importante, tá? É que essas relações de Girardi, elas fazem o quê, ó? Elas trocam de sinal a cada expressão. Então, por exemplo, a soma é menos b sobre A. O produto é C sobre A. Aí a próxima relação vai ser menos D sobre A. A outra, E sobre A, tá? Então, uma positiva e uma negativa, e assim por diante. Começando sempre com o sinal negativo, tá? Então, se você pegar as que estão na posição ímpar, a primeira, a terceira, a quinta, elas têm sinal de negativo, e as que estão na posição par, elas têm sinal positivo, tá? Então, vamos lá. Então, trouxe para vocês, vamos supor, já do segundo grau já tinha mostrado, né? É menos b sobre A e c sobre A. Agora, se fosse uma equação do terceiro grau, ó, ax² mais bx² mais cx mais d. Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Vou colocar um exemplo, ó. 2x³ mais 3x²
menos 2x mais 1 igual a 0. Uma equação de terceiro grau qualquer. Se as raízes, vamos supor, fosse R1, R2, R3 ou x1, x2, x3, tanto faz, as relações seriam essas, tá, meninos? Ó, a soma, essa aqui é a soma, tá vendo? A soma delas, menos b sobre a. O produto de duas em duas, então eu pego o R1 vezes R2, depois o R1 vezes R3, depois o R2 vezes R3, é o C sobre A. Então, aqui é um produto de duas em duas, tá bom? E o produto das três, R1 vezes R2 vezes R3, menos D sobre A. Tá vendo que vai alternando? Ó, então, esse aqui é o sinal de negativo, a próxima é o sinal de positivo, essa daqui é um sinal de negativo. E a relação é sempre essa, tá? Menos B sobre A, depois C sobre A. Menos D sobre A, próxima E sobre A. E assim por diante. Então, se eu tivesse uma de quarto grau, quantas raízes eu teria na equação de quarto grau? 4, né? Então, aqui, ó, o A, B, C, D e o E são números, tá, gente? Esses coeficientes são números. E aí, eu teria 4 raízes. Então, R1, R2, R3, R4. Então, como que são as relações de Girardi? A soma de todas elas, menos B sobre A. Produto de duas em duas, ó. Então, tem que ser a primeira com a segunda, então R1 com R2, depois R1 com R3, R1 com R4. Depois, R2 com R1 não precisa, né? Que o produto, a ordem não importa, já foi aqui, né? Então, seria R2 com R3, R2 com R4. E, por fim, o R3 com R4. Seria o quê? C sobre A. Depois, o produto de 3 em 3, tá? Aqui, seria o quê? Menos D sobre A. Depois, o produto das 4 seria E sobre A, tá? E quando que a gente usa, então, essas relações de Girardi? Você fala, professora, é meio difícil. Quando? Na verdade, a gente usa quando o exercício vai falar. O exercício vai falar alguma coisa tipo assim, a soma das raízes, ou então determine o produto das raízes, sabe? Ele vai dar essa dica. E aí você já tem que lembrar, peraí, soma o produto, eu preciso achar as raízes para depois somá-las? Ou achar as raízes para depois multiplicá-las? Não, não preciso. O que que eu faço? Eu vou lá nas relações de Girardi. Então, trouxe os exemplos para vocês, ó. Escrever, então, as relações de Girardi para a equação x ao cubo menos 5x quadrado mais 8x menos 4. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é começar colocando o quê? Quem são os meus coeficientes A, B, C e assim por diante, ó. Então, o A é aquele que está lá no expoente máximo. Então, aqui junto com o x ao cubo não tem ninguém, então vai ser o 1. O B está junto com o x ao quadrado menos 5. O C está junto com o x, é o 8. E por fim o D, nosso termo independente, é o menos 4. Então, como que a gente começa? Então, primeiro a gente começa com a soma entre elas. Então, se as nossas raízes fossem equação do terceiro grau, então eu tenho 3, né? x1, no máximo 3, x2 e x3. Então, a soma entre elas ia ser o quê? Menos B sobre A. Então, ó, menos da fórmula, o B vale menos 5. O meu A vale 1, então menos com menos vai dar mais. 5 dividido por 1 é o próprio 5. Então, a soma entre as raízes vale 5. Agora, se eu tenho 3 raízes, então eu vou fazer o produto de duas em duas. O produto de duas em duas seria o x1 vezes o x2, o x1 vezes o x3 e o x2 vezes o x3, que a fórmula é o quê? C sobre A. Quem que é o C? O C vale 8, o A vale 1 e 8 dividido por 1, que é o próprio 8. Depois, a terceira relação é o produto das três. Então, o produto entre as três, x1 vezes x2 vezes x3, vai ser o quê? Ó, lembra? Sinal de negativo, sinal de positivo. A próxima é sinal de negativo. Então, menos, e é na ordem, tá? B, C, então menos D sobre A. Então, ao menos da fórmula, o D vale menos 4, dividido por A, que vale 1. Então, menos com menos vai dar mais, 4 dividido por 1 dá o próprio 4. Então, a soma entre elas daria 5, o produto de duas em duas daria 8 e o produto das três daria 4. Essas são as relações de Girardi. Agora, olha a outra. Resolver a equação x ao cubo menos 10x quadrado mais 31x menos 30, sabendo que a soma de duas de suas raízes é 5. Então, vamos pensar. Ele deu a equação. É uma equação de terceiro grau. Então, na equação de terceiro grau, a gente sabe que são 3 raízes, né? Então, a gente vai ter aqui ó, o x1, o x2 e o x3. A gente sabe os coeficientes. Quem são os coeficientes? Vamos colocar aqui o A, B, o C e o D. Então, o A é o que acompanha o x ao cubo.
Então, o A vale 1. O B acompanha o x ao quadrado, vale menos 10. O C acompanha o x, é o 31. E o D, termo independente, é o menos 30. Então, agora a gente fala, ele falou para nós que a soma de duas de suas raízes é 5. Então, vamos escolher duas raízes para a gente colocar esse dado. Então, é x1 e x2, tá? Então, se eu pegar o x1 mais o x2, a soma, ele falou que é 5. Pronto. Vamos escrever, então, as relações de Girardi? Qual que é a primeira? A soma de todas elas é o menos b sobre a. Então, se eu fosse escrever todas elas, seria assim, a soma. x1 mais x2 mais x3, não seria? Isso daqui não tem que ser menos b sobre a? Então, vamos substituir, ó, menos da fórmula. O b vale menos 10, o a vale 1. Então, menos com menos vai dar mais, 10 dividido por 1 dá 10. O detalhe, meninos, é que aqui, ó, x1 mais x2, a gente sabe quanto vale, é o 5. Ou seja, 5 mais x3 tem que dar igual a 10. Passa esse 5 para o outro lado. Se ele é positivo, a gente passa ele negativo na operação inversa. Então, vai ficar o quê? 10 menos 5. Logo, eu já descobri o valor do meu x3, que é o próprio 5. Olha como que ficou mais fácil. Descobri uma das raízes da minha equação. Agora, a gente vai para as outras relações de Girardi. Quais são as outras mesmo? A gente fez só a soma, né? Agora, a gente tem o produto de duas em duas. Ou seja, ó, produto de duas em duas. x1 vezes o x2, mais x1 vezes o x3, e por fim, x2 vezes o x3. Isso daqui tem que ser igual a quê? C sobre A. Primeira coisa, o x3 nós já sabemos, então onde tem x3, nós vamos colocar o valor dele, que no caso é 5. Então aqui, ó, x1 vezes x3 vai ficar 5 vezes o x1, tá? Aqui a mesma coisa, x2 vezes o x3, a gente já sabe, x3 vale 5, então vai ficar o quê? 5 vezes o x2. E isso vai ser o quê? C sobre A. Quem que é o C? O C é 31, o meu A vale 1. 31 dividido por 1, que é o próprio 31. Então, a gente tem mais uma relação por aqui, tá bom? E agora, a próxima relação de Girardi, essa que vocês deixam guardadinha, tá? Fala o quê? O produto das três raízes. Então, vamos escrever aqui. O que é o produto das três raízes? É o x1 vezes o x2 vezes o x3, que vai ser o quê? Menos d sobre a, não é isso? O x3 nós já sabemos quanto que é. Então, vai ficar o quê? Ó, x1 vezes x2 vezes 5, menos da fórmula. O d vale menos 30, então, entre parênteses, dividido por a, que vale 1. Aqui, menos com menos, né? Então, vai ficar, ó, 5x1, x2 é igual a menos com menos mais, 30 dividido por 1, 30. O 5 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, vai ficar 30 dividido por 5. Logo, o meu x1 vezes o x2 vai dar o quê? 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, aqui, meninos, nessa relação que a gente tinha deixado guardadinha aqui, ó, lembra? Nesse lugar do x1 vezes o x2, o que a gente pode fazer? Substituir pelo 6. Então, vamos continuar. Então, vamos colocar como que ela era aqui, tá? Então, era assim, x1 vezes x2, mais 5x1, mais 5x2, né? Que era igual ao quê? Igual a 31. E aí, eu descobri que o x1 vezes o x2 é quanto? Vale 6, não é isso? Então, vamos substituir aqui por 6. Então, 6 mais 5x1 mais 5x2, que é igual a 31. Passa o 6 para o outro lado. Ele é positivo, a gente vai passar negativo, né, na operação inversa. E aqui, ó, entre esses dois, 5x1 e 5x2, eu tenho um 5 que eu posso pôr em evidência. Se eu coloco 5 em evidência, vai ficar 5x1 mais x2, que é igual a 31, menos o 6 que eu passei para o outro lado, né? 31 menos 6 vai dar 25. Então, 5 que multiplica o x1 mais o x2, que é 25. E esse 5 que está aqui multiplicando? Passo dividindo. Logo, eu vou ter x1 mais x2, ele está multiplicando, eu passo dividindo, vai ser igual a 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, na verdade, meninos, ó as relações que eu tenho, ó, para essas duas raízes.
Eu já vi aqui na tela anterior, ó, que o x1 vezes o x2 tem que ser igual a 6. E agora eu acabei de descobrir que o meu x1 mais o x2 tem que ser igual a 5. Então eu posso pensar quais são dois números que ao mesmo tempo multiplicados vão dar 6 e somados vão dar 5. Quais são esses números? Só pode ser quem? O 2 e o 3, não é? Ó, 2 vezes 3 dá 6 e 2 mais 3 dá 5. Se vocês não conseguirem fazer assim de cabeça, descobrir, lista todos os números que multiplicados dão 6. Então, você vai lá e pensa, o 1 e o 6, o menos 1 e o menos 6, o 2 e o 3, e o menos 2 e o menos 3. E aí, você vai testar cada um deles, tanto no produto quanto na soma. Então, olha como que ficou fácil. Quais são as raízes? Então, a gente já tinha descoberto uma aqui, né? Que a gente descobriu qual? A terceira raiz, que foi o 5. Então, foi o x3 no caso. E agora descobrimos o x1 e o x2. Então, ó, o meu x1 vale 2, o meu x2 vale 3 e o meu x3 que vale 5. Então, essas são as três raízes da minha equação. Tudo bem, moçada? Vamos para o próximo exemplo? Então, considerando-se x3 menos x² menos 14x mais 24 igual a 0, e sabendo que uma das raízes vale 2, calcule as outras raízes da equação. Então, beleza. Então, ele deu uma equação do terceiro grau. Essa equação do terceiro grau tem os coeficientes A, B, C e D, né? Então, vamos colocar aqui. Então, quem que é o A? É o que acompanha o x ao cubo. Parece que não tem ninguém, na verdade é o 1. O B é o que acompanha o x ao quadrado, é o menos 1. O C acompanha o x, é o menos 14. E o D, meu termo independente, é o 24. Então, numa equação de grau 3, eu tenho três raízes, né? Então, meu x1, x2 e x3. E ele falou que uma delas vale 2, ó. Então, beleza. Então, a gente já sabe uma. Então, vamos chamar o x1 de 2? Então, a gente precisa de descobrir quem? O x2 e o x3. Então, vamos para as relações de Girardi. Então, qual que é a primeira? É a soma. Então, se eu somar as três, então, a x1 com a x2 com a x3, a minha relação é o quê? Menos b sobre a. Então, o x1 eu já sei quanto vale. Vale 2. Então, eu não sei o x2 e eu não sei o x3. Vai ser igual a quem? Menos da fórmula. O b vale menos 1, o a vale 1, tá? Então, isso daqui vai ser o que, ó? 2 mais x2 mais x3, menos com menos vai dar mais, 1 dividido por 1, que é o próprio 1. E eu posso passar esse 2 para o outro lado na operação inversa. Então, vamos continuar aqui. Então, como que fica? Vai ficar x2 mais x3 é igual a 1 menos o 2. Logo, meu x2 mais x3 vai ser igual a menos 1. Deixo essa relação aqui guardadinha. Vamos para a próxima. O que é a próxima? É o produto. Então, o produto de duas em duas. Então, vai ser assim, ó, o x1 vezes o x2, mais o x1 vezes o x3, mais o x2 vezes o x3. E vai ser igual a quê? Igual a C sobre A, nas relações de Girardi. Então, tá bom. O x1 a gente já sabe quanto vale, ele vale 2, então nós vamos substituir. Então, vai ficar 2 vezes x2 mais 2 vezes o x3 mais x2 vezes o x3, que é igual a C sobre A, ou seja, menos 14 dividido por 1, que é o próprio menos 14, tá? Vamos deixar essa aqui guardada assim por enquanto, para ver o que a gente pode fazer com outras coisas. Vamos para a terceira relação, que é o produto das três. Então, vai ser x1 vezes x2 vezes x3, que vai ser igual aqui, na relação de Girardi, menos d dividido por a. O x1 a gente já sabe quanto vale, meninos, vale 2, então substitui. Então, vai ficar 2 vezes o x2 vezes o x3, que é igual a quê? Menos d vale 24, então menos 24, que dividido por 1 dá o próprio menos 24. Esse 2 que está aqui multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? Então, x2 vezes 23 vai ser o quê? Menos 24 dividido por 2,
Então, x2 vezes x3 vai ser igual a menos o quê? Menos 12. Então, temos a terceira relação que a gente vai usar agora, tá bom? Então, vamos ver o que nós temos aqui. Opa, desculpa. Então, vamos colocar. Então, a primeira a gente tem x2 mais x3 é igual a menos 1. Vamos colocar as três aqui e ver o que dá pra gente fazer, né? Então, ó, x2 mais x3 deu menos 1. O que mais que a gente tem? x2 vezes x3 é menos 12. Então, vamos colocar essa também. Então, x2 vezes x3 vai ser igual a menos 12. E a gente tem uma grandona, olha lá, 2x2 mais 2x3. Então, vamos por essa. 2x2 mais 2x3 mais quem? x2 vezes x3, que é igual a quê? Vamos ver. É igual a menos 14. Pronto, temos essas três relações. O que a gente vai poder fazer com ela? Primeira coisa, se x2 vezes x3 que dá menos 12, a gente pode substituir aqui. Vamos fazer isso, então? Então, vamos substituir, vamos ver como que fica. Ah, e outra coisa, gente. Aqui, ó, a gente pode pôr 2 em evidência, né? Então, se eu coloco 2 em evidência, vai ficar x2 mais x3, né? Aí, aqui eu vou substituir por menos 12, que vai ser igual a menos 14. Passa esse menos 12 para o outro lado, então, na operação inversa. Então, vai ficar 2, que multiplica x2 mais x3. Menos 14 com mais 12 vai dar menos 2. E esse 2 que está multiplicando já passa dividindo. E aí vai ficar o quê? Menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Então, as duas relações que sobraram para nós vai ser o quê, ó? x2 é a primeirinha lá, mais x3 é igual a menos 1. E depois... Peraí, gente, x2 mais x3... Aqui é vezes, desculpa. x2 mais x3 é igual a menos 1. E aqui o produto entre elas... Cadê o produto entre elas? Aqui, x2 vezes x3... Aqui não tem sinal de menos não, tá? Aqui é como se fosse um mais. x2 vezes x3, que tem que dar igual a menos 12. Então, a gente tem que procurar números que multiplicados vão dar menos 12 e, ao mesmo tempo, somados vão dar o quê? Menos 1. Que números seriam esses? Multiplicado. Pensa sempre primeiro na multiplicação. O que multiplicados dá 12? 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4, e assim por diante, não é? Mas como tem o sinal de negativo, então a gente tem que pensar num positivo e num negativo. Então, ó, menos 4 e 3 dá menos 12 no produto. E se eu somar menos 4 com 3, também dá menos 1. Então, descobrimos as raízes, ó. Então, a gente já sabia uma, tá aqui, né? Era o x1, que valia 2, que o exercício tinha dado para nós. O x2 agora é o menos 4, acabamos de descobrir. E a última raiz é o 3. Tudo bem, meninos? Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Então, é só vocês me procurarem, tá bom? Um abraço!